noite, meus irmãos. Continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje vamos falar sobre a questão 80, 81, 82 e 83. Na questão 80, Kardec cita a pergunta: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu no início dos tempos? As pesquisas que são feitas sobre os espíritos são pálidas imagens em relação à realidade. A sua formação, ela foge a nossos sentidos, mesmo os mais apurados. Os espíritos, eles foram criados e é o que podemos dizer aos estudiosos. Deus é o criador de tudo que existe. No entanto, a técnica empregada por ele na formação das almas continua a ser um mistério para todos nós. Por enquanto, a nossa evolução ela não comporta tamanha grandeza. Continuamos o nosso interesse de saber, sem aflição, como um aluno inteligente que espera a sábia solução do tempo. Toda assimilação ela é demorada. A verdade de Deus ela não pode ser mudada pelos homens, e sim obedecida. O mundo universal ele foi tocado pela harmonia divina, e a ela nos deixa sentir a necessidade da mesma harmonia dentro de nós. É a harmonia do amor. Por esse fato é que não pode existir vida sem amor. Os espíritos, eles foram criados e continuam a ser criados pela mente suprema. Capacidade essa que foge às nossas análises, porque a criação ela não tem capacidade de compreender o Criador, e sim entender mais ou menos seus objetivos, como saber que a inteligência divina é perfeita. Se Deus criasse ou tivesse criado tudo nos princípios da eternidade, estaria inerte, contrariando as suas próprias leis. Ele opera constantemente, nos diz Jesus. Tudo que se expressa e muda de forma é pela sua magnânima ação. O Senhor nunca parou de trabalhar, nem sequer um minuto, na contagem humana, e sua glória ela consiste nisso. O labor divino é vida na profusão do seu amor. Para sentir um pouco de entendimento acerca do que estamos falando, basta observar o corpo humano, uma forma grandiosa, no degrau do despertamento do espírito. A sua vida é movimento. Nada nele para. Observemos os protozoários, os próprios mundos. Tudo se move, tudo cresce para seu Criador, em busca da unidade. Tudo se transforma. Então, não é necessário ir muito longe para compreender a dinâmica do Criador. Basta analisar os próprios pensamentos e verificar que eles são ativos na atividade da vida. Estamos na escala dos espíritos que começam a receber as primeiras lições sobre a vida. Ainda desconhecemos muitas coisas sobre o corpo humano, que é, que se pode dizer, o primeiro degrau da escala evolutiva. O aprendizado ele é infinito em todos os reinos, cabendo a nós outros agradecer a Deus por essas oportunidades de aprendizado. Então, e aproveitar, todas essas sequências, sentindo e vivendo essa harmonia com Deus, tocando a canção da vida, desde o átomo até os grandes acúmulos dos mundos. Sejamos fortes no trabalho do bem e hábeis no serviço da caridade, que nossos sentidos se abrirão para melhor compreendermos a vida e participarmos da divina criação, como co-criadores onde quer que estejamos. Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos, e a receita ainda permanece um mistério, que o tempo encobre, esperando certamente a maturidade dos seus filhos. Porém, enquanto se espera, façamos o que está a nosso alcance, porque a intuição para o trabalho não nos falta. Jesus é um grande inspirador de nossos passos e o Evangelho, o código que poderíamos e devemos consultar todos os dias. Ele traça para nós todas as diretrizes que nos convém por amor. Então, o nosso desejo é reflexo da vontade do Pai, da vontade de criar também. Sim? Então, vamos passar para a questão 81, que Kardec nos fala. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Tá aí uma questão bem difícil, né? Então, acreditar que os espíritos se formam espontaneamente é desconhecer as leis do Criador.
a sua ação benfeitora em todo o universo. Por não dispormos de outro termo mais adequado, cabemos dizer que Deus nos criou pela sua potente força de vontade. E como se encontra em Gênesis, faça-se a luz e a luz se fez. Em relação à alma, podemos dizer o que disse: faça-se o espírito, e o espírito se fez. Não deixando de ser um simbolismo divino na divina estrutura da criação. O tempo na contagem humana que se gastou para que o espírito se expressasse como alma inteligente está perdido no próprio tempo. A formação da alma, de certo modo, ela não deixa de ser espontânea, mas sobre a ação permanente do grande arquiteto do universo. Nada se opera no esquema de Deus, sem o trabalho permanente dele mesmo e dos seus filhos maiores, disseminados em toda a criação universal. Quem pretende entender que a criação espontânea prescinde da grande inteligência, é bom que compreenda que não existe criação espontânea dessa forma. A suprema inteligência do universo não deseja esconder os seus segredos da humanidade, encarnada e desencarnada. Porém, a revelação ela pode ser gradativa, para evitar perturbações naqueles que não suportam uma verdade mais acentuada. Então, devemos tentar andar de passo a passo. Quando o progresso nos chamar, busquemos acelerar nossa marcha, por já suportarmos o entendimento. Então, estamos todos interligados ao Criador, por processos que desconhecemos, mas que são reais. Bebemos a vida nele e nos alimentamos de seu amor magnânimo e santo, na verdadeira acepção da palavra. Então não existirá formação espontânea em nada. Em tudo encontramos as marcas das mãos da divindade, que deixa o selo da perfeição. Tudo que ele fez está perfeito. A ignorância é que nos faz ver erro onde não existe. Estamos todos em processo de despertamento espiritual. E aí é que encontramos a desarmonia, sem que ela exista realmente. Se Deus nos criou à sua semelhança, no que devemos crer, estamos de posse de muitas qualidades, que aparecerão com o tempo, que fará desabrochar os nossos talentos pelas bênçãos do próprio Criador. Somos seus filhos e, já que moramos no mesmo lar, somos herdeiros direitos do seu amor. Compete a nós outros sabermos usar esses dons espirituais como sementes que devemos semear, de sorte que devemos saciar a fome com seus frutos. Então, analisemos os nossos pensamentos e a seleção que temos o direito de fazer, parece que eles surgem espontaneamente. No que tange ao que sentimos, no entanto, eles têm um princípio na nossa mente ou em mentes exteriores. Não se formam espontaneamente, e eis que se trata de pensamentos. Então, no que se refere ao espírito, a coisa é muito mais séria. Seria sua formação espontânea? Então, certamente que não. É uma programação divina, é a sua mais perfeita criação. Não existe imperfeito saído de suas mãos de luz. O entendimento da formação das coisas e dos espíritos nos leva um maior respeito por tudo que nos serve e que nos ajuda a ascender para o infinito. Agora devemos pedir a Jesus para nos ajudar a compreender com mais acerto certas leis que nos assistem e nos comandam. Por isso que é necessário o estudo, o estudo que nos direciona para um pouco dessa compreensão. Sim? Continuando na questão 82, é correto dizer que os espíritos são imateriais, ou seja, não possuem matéria? Então, os espíritos, como criaturas divinas, são realidades. Por terem sido criados, são almas, nas quais despertam valores capazes de fazer sentir os atributos de Deus. Os espíritos, eles são imateriais, pelo compacto da matéria que se conhece. No entanto, na profundidade do termo, eles passam a ser constituídos de matéria que escapa aos sentidos humanos. Como no dizer do Livro dos Espíritos, matéria quintessenciada.
Então, dentro da sua pureza, esquece o estado primitivo, onde se pode ver e pegar, onde se manifesta em várias formas. O espírito, ele não tem uma forma definitiva. Se podemos comparar, mesmo que seja com pálidas imagens, vamos dizer que ele é igual à água ou vento e que toma a forma da vasilha ou do ambiente em que ele é colocado. Então, no caso do espírito superior, ele pode tomar a forma que ele desejar. O seu comando é a sua mente. E quanto às particularidades, ainda é cedo para que possamos conversar e entender. Por isso é que podemos chamar o espírito de ser incorpóreo, por ele não ter precisamente um corpo, como se entendem as formas. A linguagem humana é fraca para se conversar sobre assuntos do espírito, mas toda tentativa é válida, por se entender alguma coisa acerca de assuntos de revelância como este. Que Deus nos abençoe em todos os nossos esforços, né? Que marcam um aprendizado de luz, sim. Então, recorremos sempre às imagens para melhor sermos entendidos, mesmo que sejam as mais simples. Vejamos a forma de preparar o pão no processo de fermentação. Assim, ela é a matéria quintessenciada nas mãos do Criador. Então, antes era um todo, depois o próprio tempo a separou em individualidades, que Deus achou conveniente, qual massa que transmuta em pães. Individualizada, porém, carregando a mesma essência de vida e de vida maior. A massa fermentada, ela destaca em pedaços, vai ao forno quente, no sentido de tornar uma feição de alimento saudável. Assim é o espírito individualizado. Ele vai ao calor das bênçãos do Pai Celestial, para que a razão se expanda no tempo e no espaço, garantindo a sua personalidade, que caminha, para novas conquistas, conscientizando-se de tudo e sentindo a necessidade de libertação, conquistando a si mesmo e assistindo no palco da consciência ao desabrochar de valores inerentes à sua própria vida. Então, o espírito, ele é uma luz diferenciada que acode às suas próprias necessidades, como ajuda seus irmãos do caminho naquilo que determinar. É uma chama divina consciente, mas a qual ainda falta conhecer muitas coisas, no que se refere à sua própria existência. Pelo menos no estágio em que encontramos, há muitos mistérios a ser desvendados, no que tange ao espírito. Então, os espíritos, eles são imateriais, pelo estado de matéria que se conhece. No entanto, tudo que existe nasceu da mesma fonte divina. E deste nascimento até o espírito ocorreu diversas transmutações de todas as ordens, para que a luz maior irradiasse ao centro da vida, e a harmonia se fizesse no seio da luz, obedecendo à vontade do Criador, como sendo um sol inteligente, filho de um sol maior. Correto? Então, vamos passar para a última questão, que é a 83. Ela é um pouco maior. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas que perguntamos, suas individualidades têm um termo? E se dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu? Como sucede com os corpos materiais, é difícil de conceber que uma coisa que teve começo possa não ter fim? Então, inicialmente, reafirmamos que o espírito encarnado ele sofre grandes limitações no que concerne a capacidade de maior entendimento, principalmente sobre a vida espiritual. Também nós sofremos, como espíritos fora da carne, a incapacidade de responder a determinadas perguntas feitas pelos homens. Mas nem tudo nos é dado saber. O conhecimento, ele sempre acompanha o crescimento espiritual. É uma lei de equilíbrio em favor das próprias criaturas. Então, a pergunta se os espíritos têm fim, certamente foi feita inspirada na razão, por saber
que ele teve um princípio. E, no entanto, devemos dizer que as leis no plano maior da vida nem sempre têm relação com as que existem na Terra e que são conhecidas pelos homens. O que é impossível para os homens não é para Deus. Como, igualmente, o que se conhece por princípio se perde na grande equação da divindade. O que se entende como sendo fim, ele sofre um diferenciado no seio daquele que tudo gerou. Já falamos que a linguagem humana ela é deficiente para conversar sobre as coisas transcendentais. Então, podemos assinalar por ela algumas coisas, o que já constitui uma misericórdia para todos nós. Então, o espírito que respondeu a Allan Kardec sobre esse assunto, ele limitou-se a dizer ao codificador, então, dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. E acrescentou mais adiante, é tudo que podemos por agora dizer. Né? Então, certo que, em geral, os homens eles têm ansiedade pela vida. Né? Se ela terminasse no túmulo e com isso o espírito tivesse fim, então seria um fator de desestímulo para todos os homens da Terra e para os outros planetas habitados para os quais a evolução e o progresso não existiram. Então, porém, a bondade de Deus ela é tamanha, né, tão grande que ele nos fez a sua semelhança. A palavra divina que ilumina, consola e transforma em felicidade para todas as criaturas. Se formos semelhantes ao Criador, somos eternos. E o tempo para nós, como espíritos, servirá para a renovação interior. Quanto mais velhos, mais novos, né? Então, muitos espiritualistas reclamam da nossa conversa, que dizem se parece com parábolas de difícil entendimento. Desejam coisas mais claras, mais objetivas. Então, se tivesse ao nosso alcance, falaríamos com todo prazer. Porém, para sermos bem entendidos, é preferível falarmos pouco, por faltar na linguagem humana a explicação necessária, né? Então, os recursos e mesmo preparo por parte dos homens para ouvir determinados assuntos, por mais simples que sejam, para alguns, né, em outros poderão suscitar dúbias interpretações, né? Seriam várias interpretações. Então, estamos na escola divina, todos juntos, à procura dos mesmos ideais, conhecimento, para que o nosso consolo e a alegria cumpre refletir que fomos criados por Deus. A suprema inteligência, a suprema perfeição, que não iria fazer algo imperfeito. A harmonia vibra em tudo que suas mãos tocaram. No mundo espiritual, estudamos e pesquisamos os mistérios de Deus, que são muitos. Desce a nosso plano grandes almas para nos ensinar algo mais sobre o amor, a ciência e a própria filosofia. E devemos dizer que há assuntos para os quais nos falta ainda o entendimento, por enquanto. Então, usamos a oração para compreender a gradação das leis, o que nos é dado a conhecer. Então, do que compreendemos, algumas coisas passamos para os homens pelas faculdades mediúnicas dos mesmos. Então, devemos repetir para o bem-estar geral que somos eternos na eternidade de Deus, mesmo em todas as suas transformações sofridas. Certo? Muito obrigada pela atenção e tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Brilhando além, vem de Deus.